Boa tarde, meus amados. Eu sou o tio França. Nós vamos bater um papinho aqui, vamos falar um pouco da nossa família. Eu sou natural do Rio de Janeiro, tenho 65 anos, sou militar reformado da Aeronáutica, sou casado com a tia Miriam. Nós temos 40 anos, 3 meses, 27 dias e aproximadamente 19 horas de casados. Nós casamos no dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro de 1979. Portanto, um pouquinho mais de 40 anos. E nós vamos contar um pouquinho da nossa trajetória para vocês, para que vocês possam entender o porquê de tanto tempo junto, eu e tia Miriam. E as minhas filhas, Nós temos 2 filhas, a Patrícia França, com 38 anos, casada com o Márcio, já nos deu um netinho, o Henrique Luiz, com 6 anos. A Fernanda França, com 35 anos, casado com Marden, e também já nos deu uma netinha, a Maria Fernanda, que agora em junho completará 3 aninhos de idade. Bom, apesar de nós termos casados na Igreja Católica Apostólica Romana, paróquia de São Pedro, lá na Praia do Suá, em Vitória, no Espírito Santo, nós não frequentávamos a igreja. Nós éramos católicos, porque éramos batizados, tínhamos feito a primeira Eucaristia, mas da minha parte parou ali, não dei seguimento, e ela também não frequentava também a igreja, não. Mas nós casamos, Algumas vezes a gente ia na igreja, raramente, raramente, e fomos tocando a nossa vida. Bom, vou entrar logo no ponto onde tudo começou, o nosso envolvimento com a Igreja Católica. Na década de 80, aproximadamente 86, por aí, 87, eu estava servindo na base aeronaval de São Pedro da Aldeia, perto de Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro. E num determinado momento lá chegou um capelão, um padre, lá para a base, com a missão de construir uma igreja lá na Vila dos Sargentos. Antes da igreja ficar pronta, no período que estava construindo, ele celebrava a missa no colégio Almirante Barroso, colégio lá pertinho de casa, aos domingos, e no sábado à tarde tinha aulas de catequese para a comunidade, para as crianças da comunidade, lá nesse colégio, no sábado à tarde. E a Patrícia já estava na idade de fazer a catequese, desculpe, para a primeira Eucaristia. E nós colocamos ela na catequese. Foi aí que tudo começou. Eu sempre fui um pai que, durante o período escolar das minhas filhas, eu sempre tive muito próximo, Eu que ajudava elas a dever de casa, orientava, ensinava. E não foi diferente com a catequese. Eu comecei também na catequese a sentar com a Patrícia, estudar junto com ela, e fui tendo contato com as coisas da igreja. A catequese para minha filha começou a servir para mim. Aquela catequese da Patrícia começou a mexer comigo. Fui com ela, fui me familiarizando com a palavra, com a Bíblia. Tinha que fazer pesquisas, responder questões, e aquilo ali foi mexendo comigo. E eu fui me aproximando e fui começando a gostar da igreja. Eu vi que aquilo ali era coisa de Deus, era coisa boa, e fui gostando. E aos poucos
aquilo foi entrando no meu coração e eu passei a frequentar. E com menos de um ano eu já estava muito enganjado. Já tinha feito a crisma, com um ano eu fiz a crisma, fui crismado, e o padre me convidou para eu ser ministro da Eucaristia. Com um aninho só de caminhada, ele me convidou para ser ministro da Eucaristia. Eu aceitei, né? E ele me preparou, fui investido, e eu fiquei sendo ministro da Eucaristia da comunidade, somente eu, só tinha eu de ministro. Era ele, o padre, e eu de ministro. Só nós dois, trabalhando firme na comunidade. E eu comecei também dando aula de catequese, comecei a preparar para o batismo. Tudo ele me preparava antes, né? E eu depois passava para as pessoas. O padre me deu muita força, o padre José. Bom, depois que eu comecei com esse engajamento, o meu envolvimento foi aumentando cada vez mais. Nós tínhamos 3 missas no domingo, né? Isso já com a igreja pronta. Nós tínhamos 3 missas no domingo, uma às 8 horas da manhã, uma às 10 horas da manhã e outra às 6 horas da tarde. E eu servia nas 3 missas no domingo. Meu domingo era praticamente o dia todo na igreja. Na terça-feira à noite também tinha uma missa, também servia. E todo dia, às 18 horas, tinha a reza do terço e eu também estava presente. E essa foi a minha vida até o final do ano de 94, direto. 3 missas no domingo, uma missa terça-feira e terço todos os dias. E eu fui me envolvendo, e cada vez que você vai se envolvendo, vai se apaixonando mais ainda, né? Por isso a minha paixão pela Igreja Católica. Bom, e a nossa família, ela, depois desse período, nós notamos claramente que as coisas mudaram, né? A harmonia dentro de casa, né? Tudo mudou. Parece que o nosso amor um pelos outros, né, foi aumentando e nós fomos entendendo muitas coisas. Bom, quando foi no final de 94, né, aí já tinha uns mais de 8 anos que eu estava nessa lida, né, pegando firme mesmo na igreja, e eu confesso que eu estava um pouco cansado no final de 94. E eu fui transferido da base de São Pedro da Aldeia para a base aérea de Boa Vista, em Roraima, no final de 94. Até resolver todos os trâmites da transferência, eu me apresentei lá em Boa Vista no dia 17 de março de 95. E na nossa ida para Boa Vista, eu sentei com a família antes de viajar e falei assim, olha, eu estou um pouco cansado dessa vida de trabalhar tanto na igreja. Tá? Muita coisa mesmo. Estava sentindo muito esgotado e falei, né, 3 missas no domingo, né, vamos ter que mudar isso. E eu combinei o seguinte com a família. Nós vamos chegar lá em Boa Vista, nós vamos participar das missas, a gente vai à igreja, senta lá no meio, ninguém conhece a gente, assiste a missa todo domingo, volta para casa e 0 de engajamento. Não vou mais me enganjar em nada. Combinamos isso e fomos para Boa Vista. No dia 17 de março de 95, nós chegamos em Boa Vista, um domingo de madrugada. Eu tenho um amigo chamado Levi. Ele tinha ido para Boa Vista um ano antes de mim. Servia comigo lá em São Pedro e um ano antes ele tinha transferido. Então, quando eu fui, ele já tinha um ano lá de Boa Vista. Ele me recebeu, né, a gente, muito amigo, me recebeu e fiquei na casa dele até conseguir, né, resolver problemas de casa, moradia, lá em Boa Vista. E nesse mesmo domingo à noite, ele me levou na igreja de São Francisco das Chagas, lá no bairro de São Francisco, lá em Boa Vista. Nessa época lá não tinha capelão na base, né? Então nós fomos para a diocese lá local, diocese de Boa Vista, de Roraima.
chegando lá nessa igreja, à noite, a missa das 7, nós, como combinamos, sentamos lá no meio da igreja tranquilo para assistir a missa, participar da missa. Mas antes de começar a missa, veio uma senhorinha, a Ana, que por sinal hoje em dia é uma grande amiga nossa. Ela olhou assim para a gente e falou: vocês são novos aqui, né? Falei: somos. Estão vindo de onde? Vocês vão morar aqui? Falei: nós estamos vindo do Rio de Janeiro, né? Vou servir aqui na base aérea e vamos morar aqui por um período. Então ela disse: o padre vai gostar muito de conhecer vocês. Quando terminar a missa, vocês esperem que eu vou levar vocês para apresentar para ele. Aí nós já olhamos assim para a cara do outro, olhei para a cara da Patrícia, as meninas, elas deram aquela risadinha assim e ficamos ali. Terminada a missa, a gente já pensando em sair, batido para ir embora, a Aninha veio. Olha, vamos lá na sacristia que eu vou levar vocês para conversar com o padre, apresentar vocês para o padre. O padre Luiz Palumbo, um italiano, já bem de idade, meio ceguinho, com óculos fundo de garrafa. Começamos a conversar, mandou sentar, conversamos por um bom tempo. Saímos de lá, eram as 10 horas da noite. Mas antes de sair, depois de muita conversa, ele botou a mão no meu ombro e falou assim: meu filho, onde é que você vai morar? Eu falei: vou morar no bairro de Paraviana. Ele falou assim: muito bom, Deus te mandou aqui. Aquele bairro lá de Paraviana, ele pertence aqui à nossa paróquia e eu quero construir uma capela lá nesse bairro. E você pode assumir esse trabalho, tá? Você pode ser o nosso coordenador para começar esse trabalho lá nesse bairro. Aí eu pergunto: mas como é que eu vou fazer isso? Lá não tem nada, não tem, né? Ele falou assim: não, você reza que o Espírito Santo vai te orientar como é que você vai começar esse trabalho. Eu regalei meu olho assim, olhei para a Miriam, para as crianças, para a Patrícia e para a Fernanda, né? Concordei com ele e saí de lá, fui para casa. Em silêncio, né? Chegando em casa, a Miriam, conversando com a Miriam, ela falou: você que não queria se enganjar em nada, pegou uma responsabilidade muito grande. E agora, como é que nós vamos fazer? Aí nós rezamos, ficamos rezando uns 4 dias, e Deus me deu uma luz para começar do zero, né? Então eu comprei um caderno e já no próximo final de semana, sábado cedinho, nós saímos de casa, eu e ela, batemos palma em casas de porta em porta. Fomos de porta em porta, cadastrando pessoas católicas que quisessem participar dessa missão, nos ajudar a formar uma comunidade para construir uma capela lá no bairro. Muita gente concordou e acabamos formando um grupo de 30, 35 pessoas, 35 famílias, né? E todo sábado à tarde a gente se reunia em uma dessas casas, rezava o terço, louvava, cantava, rezava. E no último sábado do mês, o padre se fazia presente e celebrava a missa. E nós fomos assim com esse trabalho, conseguindo doações, fomos na prefeitura, conseguimos o terreno. E quando foi no dia 1º de maio de 96, um ano depois, foi a inauguração da nossa igreja, Igreja do Santíssimo Sacramento, Capela do Santíssimo Sacramento. Permanecemos lá por 4 anos, eu fiquei na coordenação da comunidade esses 4 anos, e no 2º ano lá eu já fui ser vice-coordenador da paróquia, então era coordenador da comunidade e vice-coordenador da paróquia, durante os 4 anos que permanecemos lá. Fizemos o SCC lá, primeira fase, Patrícia também fez o SEGME, e quando foi no final de 98, eu fui transferido para base
Aérea de Anápolis, né? E aí nós combinamos de novo a mesma coisa. Olha, agora nós vamos cumprir. Nós vamos chegar lá em Anápolis, nós vamos quietinhos, sem alarde, participar das missas e não vamos nos envolver com nada. E mais uma vez, tentamos pôr em prática esse combinado. Chegando em Anápolis, no primeiro dia, lá na Vila dos Sargentos, eu reuni a família e falei, olha, nós não vamos nos enganjar, mas não vamos nos esquecer de Deus, né? Então vamos lá na igreja rezar um texto para agradecer a Deus essa nossa transferência, a nossa viagem que foi boa, que foi maravilhosa, e fomos para a igreja. A capela estava aberta, uma tarde, sentamos lá, igreja vazia, no meio da semana, e começamos a rezar o terço. Quando terminamos de rezar o terço, alguém toca o meu ombro aqui assim, eu olho para trás, era o padre Newton, o então capelão da base. Isso no dia de janeiro de 99. Padre Newton, nossa, mas que bonitinho, uma família aqui rezando o terço, quem são vocês? Aí eu me apresentei para ele, né? Sou o suboficial de França, estou vindo transferido aqui para o GDA. Estamos aqui agradecendo a Deus pela nossa viagem, por tudo. E ficamos ali conversando com ele me indagando o que eu fazia, aquelas coisas todas que o padre fica perguntando, né, para saber da sua vida, para poder já te preparar uma colocação na comunidade. E quando eu terminei de conversar com ele, falei minha história para ele, ele falou assim, nós temos aqui um grupo de ministros da Eucaristia, mas nós estamos sem coordenador. Eu acho que você vai ser o nosso coordenador. E também estamos precisando de alguém para formar um grupo de coroinhas aqui na comunidade. Eu acho que você vai ser essa pessoa. E mais uma vez nos enganjamos lá na Loreto. Mais uma vez enganjados na igreja. Mas esse engajamento na igreja, depois é que eu fui perceber isso. Todo esse engajamento, esse movimento na igreja fez com que a nossa família se unisse muito, muito mais e que nós aprendemos também a nos amar muito mais. Bom, aí minhas filhas já estavam na idade já estavam mocinhas, já na idade de grupo de jovens, e elas estavam muito focadas nisso, querendo conhecer grupo jovem. Até então ela não conhecia. Tinha tido um pequeno contato no final, lá em Boa Vista, no último ano, a Patrícia, e eu estava com aquilo na cabeça, que não tem grupo jovem na Loreto, nós queremos grupo jovem. Eu falei, então tá bom, nós vamos sair pela cidade, nas paróquias aí da cidade, vamos procurar onde é que tem grupo jovem. Então nós fomos alguns, visitamos alguns, e nos apaixonamos por um grupo especial, né? Todos os grupos aqui da cidade de Anápolis são maravilhosos, mas nós nos apaixonamos por um grupo. Quando nós chegamos lá num dia quietinho lá e assistimos uma reunião, minhas filhas se encantaram com tudo que viram, e eu também. Tia Miriam também. Foi o grupo da paróquia de Santana, a Juta. E imediatamente nos enganjamos na Juta. As minhas filhas ficaram frequentando lá as reuniões, depois elas se tornaram coordenadoras. Eu também me tornei coordenador do grupo de pais, entrei para o grupo de pais e ficamos frequentando as duas paróquias, a nossa, militar, e a Santana, né? Muito gratificante, conhecemos muitas pessoas, trabalhávamos na Semana Santa, na Via Sacra, muito bacana a Via Sacra lá da Santana. E quando foi no final de 99, se eu não me engano, em novembro, teve um renascer. Nós conhecemos o renascer ali, mas não fizemos. Conhecemos porque tinha muito pouco pais enganjados, assim, já com feito renascer, porque até então só tinha acontecido um renascer de pais, em 98. 99 não teve renascer de pais. Esse era de jovens. E nós conseguimos uma ficha para Fernanda.
Fernanda fez esse renascer e eu e Miriam tivemos que trabalhar nesse renascer a convite do Mário Sérgio, porque tinha poucos pais para trabalhar. Então nós trabalhamos em 99 sem ter feito e fizemos em 2000. Em 2000 nós fizemos o renascer, Patrícia também fez. Nesse renascer que nós fizemos, o segundo renascer de pais da Santana, foi um dos renascer que teve a participação do Padre Léo. O Padre Léo trabalhou no renascer de 98 primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Ele trabalhou em 4 renascer aqui em Anápolis. Tive o privilégio de ter feito o renascer com o Padre Léo na linha de frente. Bom, quando foi no ano de 2001, precisamente no dia 21 de setembro, num dia que estaria começando o renascer de paz, o terceiro renascer de paz, no dia 21 de setembro de 2001. Padre Léo aqui na cidade também para trabalhar nesse renascer. A gente prepararam todo mundo para trabalhar no renascer e eu, na sexta-feira pela manhã, passei mal lá na base aérea, numa formatura, uma dor no peito muito forte, e eu fui internado às pressas no Hospital Evangélico, fui socorrido, fiz alguns exames de emergência e foi constatado que eu estava com aneurisma dissecante na aorta torácica, a aorta principal, e ela estava a ponto de se romper a qualquer momento. E eu fiquei na UTI naquela sexta-feira, porque o único cirurgião habilitado a fazer essa cirurgia estava fazendo uma outra cirurgia de um tempo muito grande, e ele não podia fazer a minha cirurgia naquele dia. Então eu tive que ficar na UTI e ser operado no sábado. Foi uma cirurgia que me causou muito risco de vida. Eu só tinha 10% de chance de sobreviver, mas foi tudo bem sucedido, né? A operação deu tudo certo, me fizeram um implante. A minha aorta hoje em dia é um tubo de borracha de aproximadamente 18 centímetros. A minha família, eu pedi, né, que eles continuassem trabalhando no Renascer naquele final de semana. Eu fiquei internado e eles trabalharam no Renascer. O Renascer, esse Renascer especial, né, todo mundo rezando pelos encontristas, pelo encontro e também por mim lá nessa cirurgia. Eu saí daquela cirurgia sem o movimento da perna direita. Fiquei 6 meses sem movimento na perna direita, perna adormecida. Tive, inclusive, que andar de bengala. Mas depois eu recuperei. Tanto recuperei que voltei para ativa. Depois de 1 ano e 8 meses em casa, eu voltei para ativa e terminei meu tempo normal, né, com algumas restrições de esforço físico, mas terminei meu tempo normal trabalhando. Com 5 meses dessa cirurgia, nós fizemos um encontro, a Juta fez um encontro lá na Vila Barelli. Não era Renascer, não, era um encontro de jovens, onde nós participamos. O encontro não era Renascer. A tia Miriam estava trabalhando na cozinha desse encontro e ela escorregou com a panela de água fervendo e tomou um banho de água fervendo. A água pegou aqui pelo rosto dela, pelos seios, e ela ainda caiu com as costas em cima da água, se queimou também. Foi uma coisa muito grave e ela foi socorrida. Tinha uma enfermeira fazendo o encontro, deu o primeiro socorro, fez tudo direitinho, né? E ela foi para o hospital de Queimaduras, ficou lá 3 dias consecutivos. Ela tomou anestesia geral para poder fazer raspagem, fazer, né, limpeza naqueles ferimentos todo, naquela queimadura. Depois se recuperou, não ficou com nenhuma sequela, nenhuma mancha. E nós descobrimos uma coisa muito importante com esses 2 acontecimentos. A nossa família, ela
a cada problema que acontecia, a gente se enganjava, a gente se enganjava juntos para resolver aquele problema, para passar por aqueles obstáculos, e nós descobrimos que, independente de vencer ou não aquele obstáculo, a gente, por estar junto naquele problema, a gente passava a se amar mais, se entender mais. Então, nossa família descobriu isso, nós conversamos sobre isso. Olha, né, bacana porque todo problema que a gente passa, a gente coloca em comum e a gente, juntos, a gente tenta resolver esse problema, mas a gente descobriu que a gente se fortalece com isso. O nosso amor se fortalece, né? A gente lutando junto, a gente, né, cria mais um laço de amor, de amizade, de carinho, de compreensão, e começamos a olhar para esse lado e aceitar, né, as cruzes que cada um de nós temos, né, mas tentamos tirar esse proveito, né, lutar juntos para nos amar mais. E quando foi, né, depois que a Patrícia casou, ela teve uma gravidez, né? Teve uma gravidez e ela estava dando aula, ela já tinha se formado, já tinha feito concurso, tinha passado, e ela estava dando aula na UEG, mas lá em Santa Helena. E ela saía daqui sempre na terça-feira de manhã, dava aula lá à tarde, quarta-feira o dia inteiro, quinta-feira pela manhã, e retornava quinta-feira à tarde. Santa Helena é um pouquinho longe, né, daqui de Anápolis. E ela, num sábado, ela descobriu através de exames que estava grávida. Poucas semanas de gravidez. Ela ligou para a doutora dela, falou que estava grávida e que estava indo terça-feira para Santa Helena para dar aula. Se a doutora queria ver ela antes para fazer algum exame, ou se ela podia ir para Santa Helena dar aula. Estava tudo bem, a doutora liberou e ela ficou de fazer, quando voltasse de Santa Helena, fazer o exame. E ela foi para Santa Helena. Quando foi na quinta-feira, ela dando aula lá em Santa Helena, ela passou mal, muita dor na barriga, muita cólica, violentíssima, e ela a ponto dela desmaiar. Foi socorrida pelos bombeiros, os bombeiros levaram ela para o hospital, lá em Santa Helena. Ela falou para o médico que tinha descoberto que estava grávida. O médico falou, não, isso não tem nada a ver com a gravidez, não. Você está com hipoglicemia. Passou remédio para dor, ela ficou lá um tempo. Isso foi à tarde, passou a tarde toda no hospital. Quando foi 7 horas da noite de quinta-feira, eles deram alta para ela. E ela veio para Anápolis, juntamente com um casal de amigos, né, que estava vindo para Goiânia, também lá de Santa Helena para Goiânia. Ela veio de carona com esse casal de amigos e ligou para a gente. Falou para o marido, falou para mim também, que estava vindo para a gente buscar ela em Goiânia. À noite nós fomos para Goiânia. Só que ela continuava com aquele problema. A dor, não tinha tomado muito remédio para a dor, tinha dado uma aliviada, mas estava voltando muito mais forte. Quando ela estava chegando quase em Goiânia, ela pediu que o carro parasse, porque ela não aguentava mais. Qualquer movimentozinho ela não aguentava de dor. E ela já estava desfalecendo. E nós aguardando ela em Goiânia, entrando em contato com eles falaram, olha, nós estamos aqui parados, deu a posição para a gente, porque ela não aguenta mais, está com muita dor, e nós estamos aqui muito preocupados com a Patrícia. Nós corremos para o local, chegamos lá, quando eu vi minha filha, ela estava literalmente morrendo. A Patrícia, ela estava com o corpo todo gelado, não estava mais dando conta de falar, e quando eu olhei para suas mãos, as suas unhas estavam começando a ficar roxa. Ela estava literalmente morrendo.
Nós ligamos para... Ela tinha um plano da Unimed, nós ligamos para a Unimed, expliquei a situação, e eles mandaram uma UTI para o local, uma UTI móvel, que chegou rapidamente, 5 minutos, e o médico já foi pegando ela, examinando, e já foi pegando o telefone e ligando para a central, perguntando para onde que levava, que o caso era gravíssimo, e eles indicaram o Hospital da Mulher, lá em Goiânia. E nós fomos, né? Nós fomos atrás da UTI, avançando todos os sinais. E quando nós chegamos lá no hospital, resumindo, isso já era perto de 2 horas da madrugada. Patrícia realmente estava morrendo. Quando nós chegamos no hospital, tinha um médico na porta do hospital com maca e uma equipe já pronta. Tiraram ela da ambulância, passaram para a maca, já levaram para dentro do hospital, e o médico fez um exame assim preliminar e falou para mim assim: pai, nós vamos entrar com a sua filha agora para a cirurgia, eu sei qual é o problema da sua filha, nós vamos tentar salvar a vida da sua filha agora, sua filha está praticamente falecida. Falou desse jeito para mim: nós vamos fazer o possível para salvar sua filha. Correram com ela, e a Patrícia, ela abriu os olhos e olhou para mim. E ela balbuciou alguma coisa, nem falou, ninguém entendeu, mas eu entendi o que ela falou para mim. Ela balbuciando, ela pediu que eu intercedesse por ela, pedisse a Nossa Senhora que intercedesse pela vida dela. Então eu corri estava eu e o Márcio, nós começamos a rezar o terço, rezamos o terço de 2 horas da manhã sem parar direto, até 7 horas da manhã, na sala de espera. Quando foi 7 horas da manhã, o médico veio, falou assim para mim: pai, pode ir lá conversar com a sua filha está salva. Aí ele me explicou o que tinha acontecido. A Patrícia estava com uma gravidez tubária, a trompa arrebentou e ela teve uma hemorragia. Ela estava com a hemorragia e estava realmente morrendo. O médico falou que tinha tanto sangue dentro da barriga dela que eles tiveram que começar a cirurgia, ele tirando sangue assim, ó, para poder limpar tudo e lavar a barriga dela por dentro. Ele falou que quando foi procurar uma veia dela para colocar o soro, não tinha sangue nas veias dela, não tinha sangue. Ele teve que cortar o músculo dela aqui no braço bem profundo, pegar uma artéria lá dentro mesmo, porque as periféricas não tinham sangue nenhum, ela estava realmente morrendo. Então, mais uma vez, nós estávamos amparados por Deus, né? Mais uma vez a nossa família se uniu a esse problema e mais uma vez saímos fortalecidos. Ela preservou ficou com uma trompa, perdeu uma, né? E depois ela veio a engravidar normal, né, de novo, e foi aí que nasceu o Henrique Luiz. Depois ela conseguiu a transferência dela aqui para Nápoles, né? E tocamos a vida. Só que quando ela ficou grávida do Henrique, logo no 3º mês, ela fez uma ultrassonografia e constatou que o Henrique estava com um probleminha. Ele estava com onfalocele. Né? O onfalocele é um probleminha de formação. Alguns órgãos, né, do abdômen, da barriga, ele fica fora da barriga. Então, Henrique estava com um intestino e uma parte do fígado fora da barriga. E foi assim que ele nasceu. Ele nasceu e já foi direto para a UTI, né, aquele pequenininho, né, nascendo com prematuro, e aquele guerreiro já foi passar por uma cirurgia também muito violenta, né? Colocar os órgãos para dentro, costurar o peitinho dele, né?
O médico fez um aqui na parte do umbigo, porque ele não tinha umbigo, né? Então, na parte do umbigo, o médico fez uma costurazinha lá, um franzidozinho para parecer com o umbigo. Ficou bonitinho, o umbiguinho do meu netinho. E esse guerreiro já está aí com 6 anos, e mais uma vez a minha família, com mais esse probleminha, mais essa cruz, a gente se uniu e saímos de mais um problema. Eu estou falando todos esses problemas para vocês porque uma vez uma catequista lá me falou assim para mim, tio França, ela estava saindo da catequese, deixando de ser catequista pelo seguinte, ela falou assim, eu entrei para a igreja, comecei a dar aula de catequese e os problemas na minha casa continuam, nós temos muitos problemas na minha casa. Aí eu falei para ela, filha, quando Jesus falou para a gente, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ele estava dizendo para a gente que o fato de você seguir Jesus não significa que você vai ter uma vida sem problema. Nós somos seres limitados, né? Nós temos limitações. Temos doenças, problemas que nós mesmos criamos, ou então um problema que alguém cria para a gente, mas não é porque você está na igreja que os problemas vão parar de acontecer. Os problemas continuam. Só que tem uma diferença muito grande que eu descobri, né? Quando a gente tem um problema e está caminhando com Jesus, a coisa é bem diferente. Porque Jesus ele nos fortalece e a gente passa pelo problema, vencendo ou não, a gente passa pelo problema e sai fortalecido dele. E quando a gente está sem Jesus, muitas vezes a gente não consegue transpor aquele obstáculo. A gente cai e não tem forças para levantar. E é o Senhor quem nos ajuda, nos acolhe, nos dá força e muitas vezes carrega a gente no colo. Muitas vezes Ele carrega a gente no colo. Os problemas vão continuar. Sempre. Até o último suspiro. Porque os problemas, o problema de cada um é a cruz de cada um. E a nossa cruz a gente tem que carregar até a hora do nosso último suspiro. Só que você tem que reconhecer que com Deus do seu lado, com Cristo do seu lado, você vai ter forças para transpor todos esses obstáculos. Então eu falei isso para ela, porque realmente nós fizemos essa descoberta, né? E a nossa família, ela até hoje, ela é muito unida. Sempre que nós temos um problema, a gente senta, a gente coloca o problema e a gente tenta passar por ele, e a gente passa por ele juntos, sempre. Isso nos fortalece cada vez mais. Nós aprendemos a falar eu te amo para cada um lá em casa. A gente sempre fala isso toda hora. Eu te amo, eu te amo. Todo dia, toda hora a gente fala isso. Abraço, toda hora a gente se abraça, a gente fala eu te amo. Isso faz parte da vida da nossa família. Eu sei que tem muita gente que não tem coragem de abraçar e nem de falar eu te amo, né? Para um irmão, para um pai, para uma mãe, e você não sabe o quanto isso é importante, o quanto isso fortalece a gente. Às vezes nós não temos coragem de falar uma palavra de caminho, de carinho, para um ente da nossa família, às vezes por puro orgulho, né? Às vezes a gente fere ou é ferido por alguém da nossa família e a gente fica guardando aquela mágoa, aquele ressentimento, e isso prejudica muito na nossa vida. E nós não temos a coragem de passar por cima disso, botar uma pedra. O amor é muito maior do que tudo isso, mas o nosso orgulho, o orgulho humano, ele também atrapalha muito a nossa vida. Eu estou falando isso para vocês, né? Vou começar agora a dar um testemunho para vocês de um fato que aconteceu comigo
quando eu era jovem ainda, né? Vou voltar lá atrás, antes de tudo, para contar para vocês como foi a minha vida com meu pai, para vocês entenderem a importância de falar eu te amo e de abraçar. Eu, como já falei, né, sou do Rio de Janeiro, nasci no bairro de Vigário Geral, minha família mora lá até hoje, e a minha família é uma família pobre, né? Meu pai, minha mãe, 2 irmãs, eu e mais um irmão, 4 filhos. E a gente era muito pobre mesmo. E eu, quando eu comecei a ter um certo discernimento, entendimento da vida, né? Ainda criança, mas já com algum entendimento, eu elegi o meu pai como culpado pela nossa pobreza. Eu achava que o meu pai era o culpado por tudo aquilo. Porque se ele era o chefe da família e minha família era pobre, o culpado era ele. E eu fui alimentando esse sentimento, esse pensamento. E comecei a não gostar do meu pai. E fui alimentando cada vez mais esse sentimento pelo meu pai, porque ele era o chefe da família e a gente passava muita necessidade. E isso foi se transformando em ódio, foi aumentando muito no meu coração. E eu passei a viver em função de odiar o meu pai. Queria que meu pai saísse da nossa família. Mas eu não sabia como fazer isso. Então, eu, um jovem, sem muita orientação, sem frequentar igreja, sem nada, eu comecei mesmo sem igreja, comecei a rezar toda noite, pedindo que Deus tirasse meu pai da nossa família. E cada vez mais eu odiava meu pai. Fui crescendo com esse ódio no meu coração. E quando eu fiquei de mais idade, lá por volta dos meus 18 anos, eu comecei a pedir coisas terríveis para Deus. Pedi que Deus matasse o meu pai. Uma vez conversando com Deus, eu dei até ideia para ele, né? Meu pai, para pegar a condução para ir para o trabalho, ele passava por uma avenida muito movimentada. E eu pedi a Deus que ele passasse quando ele passasse por aquela avenida, que ele fosse atropelado e morresse. Porque eu achava que se ele saísse da nossa família, tudo ia mudar. E eu continuei cada vez mais. Quando você começa a alimentar uma fogueira, colocar lenha, a fogueira só tende a aumentar o fogo. E era só isso que eu fazia. Alimentava demais esse desejo e esse ódio pelo meu pai. Quando eu completei meus 21 anos de idade, mais ou menos, eu fiz o concurso para a Escola de Especialista da Aeronáutica, passei nesse concurso. Esse concurso foi no ano de 75. Quando foi em fevereiro de 76, eu tive que me apresentar em Guaratinguetá para começar os estudos lá na Escola de Sargento Especialista. 2 anos de curso. E antes de eu sair de casa para ir para a escola, eu tive uma discussão com meu pai. Discussão não, porque só eu que falava. Meu pai ele não brigava comigo, ficava só triste, chorando, e eu falando com ele.
E não falei abertamente para ele, mas pedi no meu coração que Deus tirasse a vida do meu pai. Naquele período de 2 anos. Eu pedi a Deus que tirasse a vida do meu pai. Naqueles 2 anos que eu ia estar estudando em Guaratinguetá. E eu fui para a escola. Me apresentei na escola no dia 26 ou 27 de fevereiro, por aí. Ao entrar na escola, lá em Guaratinguetá, lá tem uma tal de quarentena, né? Todo aluno que entra para a escola de especialista fica 40 dias na escola, sem sair da escola, somente tendo instruções, tendo aula. Só depois de 40 dias podemos sair da escola. Me perdoem, tá? Mas não dá para falar esse assunto sem sentido. Bom, nesses 40 dias, lá na escola, o aluno ele só tem estudar e tirar serviço. E lá na escola tem uma capela. Na época era o capelão Sebastião, já faleceu. Esse capelão, ele toda quarta-feira à noite, ele levava uma irmã de um convento lá de Guaratinguetá para fazer um momento lá com os alunos. Era um momento de catequese, partilha, tal. Eu não frequentava. Mas toda quarta-feira à noite tinha isso lá. E tinha um aluno paulista da minha esquadrilha que ele toda quarta-feira ele vinha falar comigo. França, vamos lá na igreja à noite, a irmã vai falar sobre isso, vai falar sobre aquilo. E eu sempre desviando. Eu não tinha nenhuma intimidade com a igreja e não gostava. Eu achava que era perca de tempo, perder tempo. Bom, logo assim que eu cheguei na escola, eu tirei algumas fotos, né? Assim que eu recebi meu fardamento, a primeira coisa que eu fiz foi tirar fotos. E mandei algumas fotos para minha mãe, lá para o Rio de Janeiro. Bom, essas fotos vamos deixar aqui guardadinhas, que elas vão aparecer no final dessa história, tá? Tirei essas fotos e mandei para o Rio de Janeiro, para minha mãe. Bom, quando estava quase para terminar a quarentena, na última quarta-feira, antes de terminar a quarta-feira, tipo assim, hoje é quarta-feira, na semana que vem, terça-feira, vai ser a licença, terminar a quarentena. Segunda-feira vai ter uma prova e terça-feira estaremos licenciados. Então, nessa quarta-feira, a última quarta-feira, antes de terminar a quarentena, esse aluno veio para mim e falou assim: França, vamos lá hoje na escola, lá na capela, a irmã vai falar sobre família. E eu pensei comigo, rapaz, só tem um jeito de eu fazer esse colega desistir de ficar, né, me perturbando para ir nessa igreja, assistir palestra de irmã. Eu acho que eu vou hoje à noite, né, nessa palestra, só para satisfazer esse meu amigo, e depois eu não vou mais. Digo que, né, que não gostei, que não. Eu indo uma vez, ele vai parar depois de me perturbar. E decidi ir. E combinei o seguinte comigo. Bom, eu vou nessa palestra, nessa reunião. Chegando lá, eu sento num banquinho lá no fundo, encosto minha cabeça na parede, tiro um cochilo de aproximadamente 1h30 e depois está tudo resolvido. Digo para ele que não gostei, que não vou mais. E aí ele vai parar de me perturbar.
Bom, deu a hora, eu fui para a igreja. Chegando na igreja, eu já olhei assim para onde tinha uma pilastra, uma parede que eu pudesse me encostar para tirar meu cochilo. Quando eu entrei na igreja, eu pensei em ir para o final da igreja, mas eu não dei conta. Minhas pernas me levaram para o primeiro banco, em frente do altar. E eu comecei a ficar com medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu queria ir para o fundo da igreja, mas eu não dava conta. Minhas pernas me levaram para o primeiro banco. E eu sentei no primeiro banco, bem no meio, perto do corredor, de frente para o altar, no primeiro banco. E eu comecei a perceber que algo muito estranho estava acontecendo ali comigo naquele momento. Fiquei com medo e não entendia nada. Mas pensei comigo, já que eu não consigo sentar lá atrás para dormir, estou sentado bem aqui pertinho do altar, eu vou ficar bem atento, prestar atenção em tudo o que vai acontecer. Em outras palavras, eu estava abrindo meu coração e ao abrir meu coração, me entregando completamente naquele momento, um grande milagre aconteceu na minha vida. Ao terminar aquela palestra, a irmã encerrou aquilo tudo com um momento que eu jamais vou me esquecer. Aquilo tudo para mim era uma novidade. Ela trouxe para o altar Jesus sacramentado. Eu não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo. Mas quando a irmã colocou Jesus em cima do altar, sem eu saber se podia ou não, eu me levantei. Parecia que naquele ambiente não tinha mais ninguém. Era só eu e Jesus. Eu me levantei, dei uns 3 passos, me ajoelhei bem pertinho do altar. E eu senti o fogo penetrar dentro do meu corpo. Eu senti uma mão tirando meu coração do meu peito e recolocando de novo. Mas esse coração que foi recolocado no meu peito era um coração totalmente transformado. Era um coração que eu reconhecia o grande homem que era o meu paizinho. O amor que ele tinha por sua família, o amor que ele tinha por mim. Ele era pobre, sim, mas ele fazia o possível
para sustentar a nossa família. E eu não conseguia enxergar isso até aquele momento. Naquele momento, diante do altar, aos pés de Jesus, eu descobri o amor que eu tinha pelo meu pai. Eu saí dali totalmente transformado, transtornado, sem saber o que fazer. Já era tarde, eu custei muito pegar no sono, mas eu decidi que eu não ia ligar para o meu pai. Aquilo não era uma coisa para me resolver por telefone. Faltava poucos dias para terminar a quarentena e eu ia esperar terminar a quarentena e combinei comigo mesmo, me programei para esse momento, o encontro com meu pai. E eu imaginei esse encontro. Eu pensando comigo, aonde quer que eu encontre meu pai, quando eu chegar no Rio, eu vou me prostrar no chão, beijar os pés do meu pai e pedir perdão para ele pelo filho que eu fui. Pedir perdão e falar para ele pela primeira vez: meu pai, eu te amo. E passei o resto do final de semana somente pensando nisso, nesse encontro e nessa reconciliação com meu pai. Quando foi no domingo, eu estava na sala de estudos, estava estudando porque segunda-feira ia ter uma prova e na terça-feira a gente ia ser licenciado. Por volta de 9h, 9 e pouca, um aluno entra na sala e me chama: aluno 76-208, França. Eu levantei. Ele falou: dirija-se ao corpo de alunos. O oficial de serviço quer falar com você. Eu fui apressado. Quando eu coloquei meus pés na sala, o oficial veio ao meu encontro, colocou a mão no meu ombro. Um superior só coloca a mão no ombro de um subalterno, só numa situação de consolo. Sem que ele falasse uma palavra, eu perguntei para ele: tenente, o que aconteceu com meu pai? E o tenente olhou para mim e falou: filho, teu pai teve um derrame no Rio de Janeiro, fulminante. Seu pai está morto. Seu pai acabou de falecer. O chão saiu debaixo dos meus pés, porque eu esperei 21 anos para descobrir o amor que eu tinha pelo meu pai. Eu sei que Deus levou meu pai, não foi porque eu pedi tanto durante toda a minha vida, porque chegou a hora dele, ele estava doente e faleceu. Mas naquele momento, eu não pensei assim. Eu saí dali, tive uma licença, fui para o Rio de Janeiro, cheguei no Rio de Janeiro à tardinha, não é tão longe, são 3h30 de ônibus, de Guaratinguetá até o Rio de Janeiro. Chegando na casa da minha mãe, o corpo do meu pai ainda estava no hospital, ainda não tinha sido liberado. Ele foi liberado bem tarde da noite. E eu tomei a decisão de abraçar meus irmãos, minha mãe, e voltar para a escola. Não quis ver o corpo do meu pai. Mas antes de eu voltar para a escola, minha mãe me chamou num canto. Pegou uma das fotos que eu tirei quando cheguei na escola e mandei para ela. E ela disse para mim o seguinte: meu filho, quando você mandou essas fotos aqui para a gente, seu pai pegou essa foto, pegou uma das fotos
E ele ficava com a foto lá no bairro onde eu morava, falando para os amigos deles. Mostrava a foto e falava: sabe quem é esse aqui? Esse aqui é o orgulho da minha vida. O meu filho, que eu amo muito, está em São Paulo estudando para ser sargento da aeronáutica. Era isso que meu pai fazia com a minha foto para os amigos dele, dizendo que eu era orgulho da vida dele e que ele me amava. Essa descoberta que eu fiz, que eu amava o meu pai, que ele não era o culpado pela nossa pobreza, foi quando eu já tinha 21 anos. Quando eu planejei de dar o primeiro passo em direção ao meu pai, não deu mais tempo. Esse foi o meu primeiro encontro com Jesus. Mas como vocês sabem, fogueira que a gente não coloca lenha, ela vai acabando e vira cinzas. E eu não alimentei essa fogueira. Deixei passar algum tempo, só depois de casado, já com outra maturidade, foi que eu decidi mudar radicalmente a minha vida. E o que eu tenho a dizer para vocês: nós humanos, nós homens, não conseguimos chegar à verdade. É a verdade que chega até nós. Para isso, nós temos que deixar que essa verdade se faça presente na nossa vida.